Pergunta número 30. Não é essa não, pode passar. Aí, 30. A pergunta de número 30 diz assim: o que é fé em Jesus Cristo? Falamos bastante sobre isso semana passada, sobre a justificação pela fé, sobre a fé não ser uma fé qualquer, sobre a fé cristã ser uma fé que é depositada em alguém, numa pessoa, sobre a fé cristã ser uma fé que ela é específica, é um dom de Deus. E agora a gente vai perguntar, a gente vai responder o que é fé em Jesus Cristo. Bota para mim a resposta, Matheus. A resposta diz assim: fé em Jesus Cristo é reconhecer a verdade de tudo que Deus revelou em sua palavra, confiar nele, recebê-lo e descansar somente nele para a salvação que nos é oferecida no Evangelho. Então, de acordo com esse catecismo que a gente está estudando, de acordo com o autor desse livro, ele diz que fé em Jesus é reconhecer como verdade tudo que Deus revelou por meio da Bíblia, tudo, principalmente quando ele revela o seu Filho no Novo Testamento. Fé em Jesus também é, segundo esse autor, confiar, receber e descansar somente em Jesus para a salvação, e mais nada fora de Jesus. Falamos sobre isso aqui também um pouco semana passada, e ele diz que essa salvação, ela é oferecida de graça, claro, pelo Evangelho. Então, a maior, segundo o autor desse texto, que ele consegue vislumbrar, definição de fé, seria que a fé é quando a alma do ser humano abraça Jesus e todos os seus méritos. Ele diz que muitas definições são usadas para fé, tipo crer, amar, confiar, e ele diz que todas elas são válidas, mas ele diz, o autor desse livro, que a figura de um filho abraçando um pai, ou de um desesperado que se abraça a algo para se segurar com medo de se perder, segundo ele, é uma expressão mais vívida do que é fé em Jesus. Então, para ele, fé em Jesus é quando a nossa alma, quando o nosso coração, quando todo o nosso ser abraça Jesus com todas as nossas forças, a ponto de sabermos que se o largarmos, estaremos perdidos, e se não segurarmos, não tem mais nada no qual possamos segurar. É como se o mundo, ou como se o chão debaixo dos nossos pés se abrisse e nós tivéssemos apenas Jesus para segurar. Lembrei agora que eu estava vendo um vídeo esses dias, que a Ilana, enfim, a minha esposa, ela gosta de alguns passeios radicais, de algumas coisas meio perigosas. Falo para ela: mulher, eu tenho uma igreja para pastorear, para de arrumar problema. Mas Ilana cisma que a gente tem que pular de parapente, né, de paraquedas, e eu estou enrolando ela. Mas esses dias eu vi um vídeo no site da Globo, lá nos Estados Unidos, um camarada pulou, e ele ficou uns 2 minutos, o negócio não estava preso, ele ficou uns 2 minutos segurando, só com a mão, pendurado, na Suíça, tá vendo? Na Suíça. E é mais ou menos essa, eu fiquei imaginando, depois quando ele caiu, ele ainda quebrou o braço, mas eu fiquei imaginando a força daquele homem, porque é 2 minutos, e ele está muito alto, né, Sandro? Muito alto. E eu falei: gente, como que tá? Ele estava com o braço no ferro e a outra mão ele segurava o instrutor que estava preso. Ele ficou mais de 2 minutos segurando. Eu falei: gente, a mão desse homem deve ter agarrado igual uma boca de cachorro que não solta, porque ele não soltou de jeito nenhum. Se ele solta, ele morre. Então, abraçar Jesus é isso, é você segurar nele com toda a sua força, de maneira que você não solta em hipótese alguma, porque sabe que se soltar, vai morrer. Se soltar, não tem esperança para você. Então, fé é quando a alma adere, quando a alma abraça, quando a alma concorda inteiramente com a pessoa do Filho de Deus revelada nas Escrituras. Fé é entender de forma amorosa, de forma espiritual, que Jesus é a verdade de Deus, e se eu tenho que crer na verdade de Deus para ser salvo, eu tenho que crer no Filho dele, ponto final. Fé em Jesus é depender nas obras dele, não na nossa. Falar: Senhor, como a nossa irmã Sueli bem orou e disse: Senhor, apesar das minhas falhas, o Senhor tem sido bom, misericordioso, o Senhor tem sido fiel. Fé é isso, fé é saber que eu posso depender de alguém que é mais forte, mais poderoso, mais fiel do que eu, ou seja, ele é tudo que eu não sou, ele é tudo que eu preciso. Então isso
é fé no Senhor Jesus Cristo. Então, na fé verdadeira, né, na fé em Jesus, a alma concorda, confia, abraça e se entrega a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Às vezes, né, eu mesmo me pergunto, e acho que muitos de nós crentes não fazemos ideia ou não conseguimos mensurar o tamanho ou a grandeza de quando a gente diz fé é crer em Jesus como o único, suficiente Salvador. Porque, queridos, a gente está falando de salvação, e às vezes pelo fato de a gente já estar na igreja há muito tempo, pelo fato talvez de alguns aqui terem nascido na igreja, a gente perde um pouco de vista o que é ser salvo, qual é o significado de ser salvo, qual é o sentido de salvação. E aí a gente pode lembrar, somos salvos da morte eterna, somos salvos de nós mesmos, somos salvos de Satanás, somos salvos do pecado. Ser salvo é estar seguro, ser salvo é ter paz, ser salvo é ter morada eterna, ser salvo é ter segurança, ser salvo é ser liberto, ser salvo é ser perdoado, ser salvo é ter vida, vida com abundância. Então, às vezes, a gente, não sei, pelo fato de estar familiarizado já com a fé, de estar já acostumado com a igreja, a gente não valoriza tanto quanto deveríamos valorizar a fé em Jesus e a consequência dela, que é a salvação. Ser salvo é ser restaurado, ser salvo é deixar de ser inimigo e voltar a ser amigo de Deus. Isso é ser salvo, e isso deve estar sempre muito aceso no nosso coração, para que a gente não venha esmorecer. Então foi nos dado vida, foi nos dado vida eterna, foi nos dado salvação, foi nos dado espiritualidade, coisa que não tínhamos, estávamos mortos, e isso foi dado mediante a fé. Então a salvação é um dom de Deus, do qual não compramos, não ganhamos, não merecemos, mas aprove a Ele nos dar. Então a nossa fé é em Jesus, certo? Salvação acontece instantaneamente, assim como aconteceu na vida de Zaqueu. Jesus encontra com Zaqueu, manda ele descer da árvore, entra na casa dele. Jesus diz: hoje entrou salvação nesta casa. A salvação ela é instantânea. Justificação, nos próximos estudos a gente vai falar sobre isso, é instantâneo. Seu nome é escrito no livro da vida de forma instantânea. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de forma instantânea. Geralmente acontece num culto, acontece no momento que você levanta a mão, confessa Jesus, ou de forma mais tímida. Às vezes você não levantou a mão, não veio na frente, mas aconteceu. Mas a salvação é instantânea. Contudo, efeitos da salvação, principalmente a santificação, nos acompanham por toda a vida, e devem acompanhar toda a vida. Porque se a nossa salvação se restringiu a um evento que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás e parou ali, a gente deve repensar. Tem uma história de um velho bispo inglês. Ele estava caminhando na rua e de repente ele passou por um pregador de rua, e o pregador vira para ele e diz: você já foi salvo? Você já é salvo? E aí ele para, pensa, e o bispo diz: sim, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. E aí, segundo o autor, comentarista dessa historinha, diz que qual era a ideia desse bispo? A ideia dele era que ele podia olhar para o passado, lembrar que um dia ele depositou a fé em Jesus Cristo e naquele dia ele foi salvo. Mas ele pode também olhar para o presente e ver que dia após dia os frutos da vida dele, as alegrias, as bênçãos, a intimidade que ele tem com Deus, é sinal de alguém que é salvo, está sendo salvo todos os dias. E ele pode olhar para o futuro e ter certeza de que aquele que começou a boa obra vai terminar, então ele vai ser salvo no futuro. Existe uma outra interpretação que diz: nós fomos salvos do nosso passado, dos nossos pecados, nós estamos sendo salvos dia a dia do nosso próprio eu, que luta constantemente contra o Espírito, e nós seremos salvos na eternidade da condenação. Então, não é diferente, mas de novo, repito, se a salvação para a gente ficou lá para trás, ou se resumiu a um dia, algo está errado. Tem um pastor muito famoso, Paul Washer, que certa feita ele disse que nos Estados Unidos aproximadamente, lá, vou chutar aqui, não lembro agora, ele disse que 80% das casas que você bate
e vai evangelizar, as pessoas dizem: não, eu já conheço Jesus, eu já aceitei Jesus. E aí ele diz que, infelizmente, dessas 80% dessas casas, a grande maioria acha que porque entrou na igreja uma vez, levantou a mão, fez a oração do pecador e aceitou Jesus, pronto, acabou, não precisa mais ter nenhuma vida com Deus. Para eles, para essas pessoas, a salvação se resume a isso: a um domingo ou um culto no qual eles levantaram a mão. Mas não é isso. Então lembre-se dessa resposta: você é salvo? Sim, fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. É uma experiência diária, é algo que alegra o nosso coração todos os dias, é lembrar do passado com alegria, é olhar para o presente com esperança, com alegria também, olhar para o futuro com perspectiva de que Ele vai me salvar. É garantida, a minha confiança é certa, o meu galardão é certo, porque o Espírito Santo é o meu penhor. Então a salvação começa quando Deus abre os nossos olhos, a salvação continua por toda a nossa vida, e a salvação é selada, confirmada, encerrada na glorificação, quando encontrarmos com o nosso Pai e com os nossos irmãos na glória. Então, como eu disse, é como se estivéssemos naufragando, é como se estivéssemos caindo de um paraquedas furado, e a única coisa que a gente tem para fazer é relaxar e permitir que alguém mais forte do que a gente nos salve. É isso. Estou me afogando, relaxo e espero o salva-vida me salvar. Estou caindo, relaxo e espero o instrutor me salvar. Então a gente não participa, a gente simplesmente se entrega. O Evangelho chega, a gente baixa a guarda, entrega os pontos e diz: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Então essa é a relação nossa. Então ir a Deus consciente das nossas necessidades, ir a Deus consciente de que a nossa alma precisa abraçar algo ou alguém, senão nós estaremos perdidos. Geralmente nós tomamos essa atitude sempre com a fé acompanhada de arrependimento, de piedade, de santidade, ou seja, esse é o começo da nossa salvação e ela deve percorrer. Paulo diz em Romanos 10:9 que todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Romanos 10:9, Paulo vai dizer assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para Paulo é necessário que confessemos com a boca e com o coração creiamos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, a nossa alma, a nossa mente, nossa boca, nosso coração abraça Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Felizmente hoje muitas pessoas negam a exclusividade de Jesus como Salvador, vão dizer: não, todos os caminhos levam a Deus, não, todas as religiões são iguais, não, o que importa é ter fé, não, o que importa é você ter o seu Deus. Deus é um só. Infelizmente você vai ouvir muito desse tipo de ladainha, mas a verdade é que isso é mentira. Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai senão por Ele. Então, se Jesus disse, eu prefiro ficar com Jesus, certo? Então Ele é o nosso caminho para a salvação vem por meio dEle, a salvação é Ele é a verdade. Então rejeite esse tipo de frase ou esse tipo de afirmação que diz que qualquer caminho leva a Deus, qualquer religião, o que importa é ter Deus, o que importa é fazer o bem, o que importa é amar as pessoas. Tudo isso é legal, tudo isso faz parte do cristianismo, mas se você tira a exclusividade da fé em Jesus, já não é mais fé salvadora, já não é mais a palavra do nosso Deus. Amém? Passa aí para mim, Mateus. Tem um texto bíblico que eu coloquei aí, diz assim, Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então Paulo diz: olha, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Aí ele diz: mas eu tenho um viver, mas esse viver que eu tenho é na fé, mas não é qualquer fé, como o mundo diz. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Próximo aí, Mateus. Coloquei aí uma pergunta, não, é uma confissão de fé de Westminster, capítulo 14 da fé salvadora, diz assim: por essa fé
é a fé salvadora. O cristão crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. Tudo quanto é revelado na Bíblia a gente crê ser verdade, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra. Então a gente crê porque o Deus que fala é o Deus de autoridade, certo? E Deus age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, ou melhor, nós agimos, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para essa vida e para a futura. Então a gente treme às ameaças, mas a gente também abraça as promessas. Porém, os principais atos da fé salvadora são aceitar, receber e descansar somente em Cristo para a justificação, santificação e vida eterna, ou glorificação, poderíamos colocar ali que ficaria a sequência: justificação, santificação, glorificação, pela virtude do pacto da graça. Então, pela graça nós alcançaremos. Terceiro ponto aí dessa confissão de fé: esta fé é de diferentes graus, fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida. Quantas vezes Jesus exortou seus discípulos por causa da falta de fé? Conhecemos o profeta Elias, que no momento de depressão se escondeu na caverna, e outros homens de Deus que demonstraram pouca fé. Às vezes ter uma fé abalada, ter a fé diminuída, ter a fé entristecida, enfim. Então ele diz isso, que ela pode ser assaltada e enfraquecida, mas sempre, e aí é importante porque a fé é dom de Deus, e ainda que ela se enfraqueça, ainda que em algum momento da nossa caminhada ela diminua, sempre, olha o que ele diz, alcança a vitória, porque ela foi depositada nele, naquele que já é vitorioso, atingindo em muitos a uma perfeita segurança. Então em muitos conseguem atingir a fé de maneira tal que tem uma perfeita segurança através de Cristo, que é tanto o autor como também o consumador da nossa fé. Conhecemos esse texto. Então esse foi acho que o comentário que eu coloquei pra gente. Só tem esse, né, Matheus? Tem mais algum? Não, então para aí. Alguém quer comentar, querido, sobre isso? Sobre o que é ter fé em Jesus Cristo? Ninguém? Então vamos para a próxima pergunta. Segunda pergunta de hoje é: o que cremos ser a verdadeira fé? É uma pergunta que parece muito ligada com a outra e realmente tem a ver, mas o autor do livro colocou duas perguntas e vai desenvolver um pouco o assunto. Coloca a resposta para a gente aí, Mateus. Diz assim: tudo que nos é ensinado pelo Evangelho. Então a pergunta é: o que cremos ser a verdadeira fé? Então a primeira resposta: tudo que nos é ensinado pelo Evangelho. Então a verdadeira fé é crer em tudo que é ensinado pelo Evangelho. Aí depois ele coloca: o credo apostólico expressa o que cremos com as seguintes palavras. Então ele vai exemplificar, ele vai resumir o Evangelho citando o credo apostólico. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o credo, mas vamos ler o que o credo fala. O credo vai resumir o Evangelho assim: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao Hades, no terceiro dia ressuscitou da morte, ascendeu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Esse é o credo apostólico. Algumas confissões de fé, você pode pesquisar na internet ou comprar. Algumas bíblias de estudo têm a confissão de fé no final. Ela vem explicando, nós não vamos fazer isso aqui, ela vem comentando cada um desses pedaços. O que significa dizer cremos em Deus Pai Todo-Poderoso? O que significa dizer que ele foi concebido pelo Espírito? E ele vai responder: existe confissão de fé para cada um desses pedacinhos. O que significa dizer que ele padeceu sob Pôncio Pilatos? O que significa dizer que ele nasceu da Virgem Maria? Então existem confissões de fé mais detalhadas. Não é a nossa ideia aqui, a nossa ideia é só citar o credo
para que usemos ele como um grande resumo de toda a fé cristã, de todo o Novo Testamento. Se a gente fosse citar ponto a ponto, né, ele fala do Deus Criador, ele fala do Filho, do Espírito Santo, ele fala da concepção de Jesus que foi milagrosa, ele fala do nascimento de Jesus que foi milagroso, ele fala da morte, da cruz, da ressurreição, ele fala que Jesus ascendeu ao céu, ele fala que vai vir para julgar, ele fala que cremos no Espírito, ele fala da igreja, ele fala da comunhão dos crentes, ele fala do perdão de pecados, da ressurreição da vida e da morte. Ou seja, ele resume o credo apostólico, todo o Novo Testamento. Então, queridos, a fé cristã, a fé verdadeira, a fé evangélica, não é simplesmente crer nas opiniões do pastor, crer nas doutrinas da igreja congregacional, crer num conjunto de opiniões ou de doutrinas que os homens fizeram, sei lá, enfim, não é crer em qualquer coisa, é crer em todo o evangelho, em tudo aquilo que a Bíblia revela e, resumidamente, aquilo que os homens tentaram resumir naquilo que eles chamaram de credo apostólico. Um homem, ele pode concordar com todo o Antigo, com todo o Novo Testamento, pode concordar com muita coisa da Bíblia, ainda assim não ter a fé salvadora, não ter a fé em Cristo. Então, é diferente concordar com o que está escrito aqui, é diferente de receber aquilo como a verdade absoluta da sua vida. Concordar com algumas coisas que estão na Bíblia, alguns cientistas concordam já hoje em dia. Então, a fé cristã, ela é evidenciada, ou ela se evidencia pela convicção, pela dependência e pela crença em toda a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Então, o credo apostólico começa com: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Falando, né, queridos, assim, literalmente, especificamente, não foram os apóstolos que escreveram esse credo. Esse credo, ele data mais ou menos do ano 200. No ano 200 já tinham morrido todos os apóstolos. O apóstolo que viveu mais foi o apóstolo João, viveu mais ou menos até o ano 90, 90 e pouco. Esse credo foi escrito mais ou menos no ano 200, provavelmente pelos discípulos dos apóstolos, pelos discípulos de João, discípulos de Paulo. E qual era o intuito? O intuito era esse, era pegar o Novo Testamento, que na época não tinha máquina de xerox, não tinha a imprensa, não tinha Bíblia disponível para todo mundo, mas uma maneira de se memorizar as principais doutrinas e os principais acontecimentos do Evangelho, e quando se chegar em algum lugar, ou quando ir numa praça pregar, ou quando chegar numa cidade, e ainda que falte a Bíblia, que falte o Novo Testamento, eles tinham um resuminho gravado na memória. Então, credo apostólico, apesar de ter esse nome, ele tem esse nome por quê? Primeiro, porque dizem que foram os discípulos dos apóstolos que escreveram. Segundo, porque ele resume a doutrina dos apóstolos. Se você olhar, como a gente citou, ali tem doutrina que todos os apóstolos do Novo Testamento citaram. Entendeu? Fala, Sandro. Eu estou olhando isso aí tudo aí, uma semelhança muito grande com o credo da Igreja Católica. Sim. É muito grande, eu não sabia que tinha o credo também da Igreja Católica. A questão é essa: esse credo, ele é do ano 200. A Igreja Católica Romana, ela só vai se formar mais de 1000 anos depois. Aí o que acontece? A Igreja Católica Romana, ela pegou o credo apostólico e adaptou. Se você for ler o da Igreja Católica, tem uns acréscimos. Por exemplo, ali quando fala creio na Santa Igreja Cristã, vai estar na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, eu acho. Então eles vão acrescentar algumas coisas, mas o credo existe desde o ano 200. E aí algumas religiões, alguns segmentos cristãos, evangélicos, católicos, foram utilizando o credo como base, mas foram ampliando o credo, e é o que acontece na Igreja Católica, mas é o mesmo credo, é o credo que foi escrito mais ou menos no ano 200. Então, esse credo, ele reflete um resumo do Novo Testamento e um resumo da doutrina de Cristo e dos seus apóstolos. Esse credo é uma das primeiras confissões de fé que existe na história do cristianismo. Talvez seja por isso, Sandro, que todas as denominações, todos os segmentos cristãos podem ler ele e dizer: eu concordo com tudo que está escrito ali, porque ele é tão antigo que ele antecede divisões,
ele antecede o surgimento de algumas heresias, ele antecede a institucionalização da igreja por Roma, então ele antecede a perversão que aconteceu no meio do caminho. Por isso que se você lê esse credo por crente de 1000 anos atrás, ou talvez por crente de daqui 1000 anos, ele vai dizer, eu concordo com isso. Pode ser que dependendo da época em que vivamos, da época ou da igreja que frequentemos, alguns daqueles pontos precisem ser acrescentados, detalhados, explicados. Por exemplo, vou citar um, não é meu intuito aqui agora, mas a maioria das igrejas evangélicas, eu não creio, a minha interpretação é a interpretação tradicional, mas a maioria das igrejas evangélicas tem um probleminha com aquela parte ali, ó, e desceu ao Hades, porque alguns vão dizer que Jesus foi ao inferno. Eu não acredito nisso, não acredito. Alguns inclusive vão dizer que ele foi lá para tomar a chave, mas a Bíblia nunca diz que Satanás teve a chave, pelo contrário, a Bíblia diz que ele tem a chave na mão. Você não vai encontrar nenhum versículo bíblico, já falei isso aqui, que diz que Jesus tomou a chave de Satanás, porque ele nunca teve a chave sempre foi de Deus, foi Deus que lançou ele lá, e Deus é o dono de todas as coisas. Então, alguns evangélicos, e a gente pode até um dia explicar com mais detalhes, vão ter um problema com aquela parte. Mas se você ler esse credo em qualquer igreja cristã, em qualquer igreja evangélica, todos os crentes vão se unir e vão dizer, beleza, eu creio em tudo que está escrito ali, não tem problema. Talvez alguns crentes mais também, um pouco, sei a palavra correta dizer aqui, mas tem crente que tem milindre, tem medo de chamar Maria de virgem, mas ela, naquele contexto, quando concebeu Jesus, era a Virgem Maria. Depois daquilo, não mais, mas não tem problema, não tem problema. Hoje para a gente ela não é a Virgem Maria, hoje para a gente ela é Maria, mãe de Jesus, que creu nele depois da ressurreição, e com certeza, creio eu, está na glória, somente pela fé em Jesus Cristo. Mas tem crente que não, pastor, está escrito virgem ali, apaga, vamos riscar, deixa a palavra tira a palavra virgem, que fica melhor. Não, então tem gente que vai ter problema com alguns detalhes, mas no geral, irmão, se você ler com cuidado, você vai falar, pô pastor, as principais doutrinas da Bíblia estão ali. Queria falar? Não. Então, milhões e milhões de cristãos, hoje a gente não tem, infelizmente, né? Hoje muita coisa tem se perdido, igual o Meuri falou aqui, antigamente iam para a praça e se fazia semana em comemoração, e esse credo antigamente ele era memorizado e recitado todo culto de domingo. Ele era memorizado e recitado. Às vezes alguns crentes, quando dobravam o joelho para orar, começavam a oração recitando o credo, porque nesse credo, você percebe, dá para fazer uma bela oração. Você começa confessando que crê em Deus, no Pai, no Filho, no Espírito. Você confessa que crê que Ele é Criador, que o Filho dele é Salvador, é Senhor, que o Espírito Santo agiu. Então muitos, por decorar o credo, usavam ele como introdução de oração. Então, irmãos, não tem nada de errado decorar o credo, não tem nada de errado usar esse credo como parâmetro para a oração, não tem nada de errado. Então, se você for numa igreja muito tradicional, você vai encontrar pessoas domingo após domingo, no culto de domingo, recitando o credo. Talvez hoje a gente não faça isso, mas todas as vezes que a gente prega algumas daquelas doutrinas que estão ali, que Deus é Criador, que Deus é Senhor, que Jesus foi crucificado, morreu, mas ressuscitou e vai voltar para julgar, toda vez que a gente cita isso no púlpito, seja num estudo, seja numa pregação, a gente está relembrando mais de 2000 anos de história cristã. A gente está concordando, assinando com a doutrina de mais de 2000 anos de história da igreja. A gente está dizendo, eu sou um com os meus irmãos de 2000 anos atrás. Eu me uno nesse credo, eu me uno com um crente da China, da África, com um índio que é cristão, eu me uno com o senhor idoso, eu me uno com o jovem, eu me uno com todos os crentes, porque todos podemos ler aquilo ali e afirmar, eu creio. Então, irmãos, é um credo, não é bíblico, como é que eu vou dizer, não é que não seja bíblico, é bíblico, não tem inspiração, né? Não tem, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra, não tem a mesma autoridade que a Bíblia, certo? Que a Bíblia foi inspirada e escrita pelo próprio Deus, né? Usando os homens, mas sim, se nós acreditarmos que Deus também abençoou
esses homens para escrever o resumo do Evangelho, é algo que nós possamos crer, utilizar e aprender. Então, os credos são formados ao longo dos anos. E talvez, por exemplo, isso que a gente está estudando aí agora, não chega a ser um credo, mas a gente está estudando um catecismo. E eu já expliquei, são perguntas e respostas. E por que, pastor, que com o passar dos anos, ainda hoje, esse catecismo que a gente está estudando é atual, acho que tem 4 anos que foi escrito. Por que ainda hoje, pastor, alguns autores escrevem catecismo e algumas igrejas escrevem confissão? Por exemplo, a gente poderia aqui fazer uma assembleia de membros e falar: olha, irmãos, vamos escrever uma confissão de fé da Igreja Congregacional de Andorinhas? E a gente escreveria, resumidamente, no que a gente crê, no que a gente acredita, o que a gente defende, o que essa igreja, como essa igreja se porta. Nós poderíamos fazer uma confissão de fé. Então, tem algumas igrejas que você entra, eles têm tipo um bannerzinho na entrada, e ali tem os seus principais pontos de fé, a confissão de fé. Mas por que isso? Por que não pararam lá no credo apostólico? Porque, queridos, a Bíblia não muda, mas o ser humano muda. As eras mudam, os anos mudam. E as perguntas que se fazem para a Bíblia vão mudando. Naquela época, aquele credo resumiu de forma perfeita tudo que o povo precisava. Mas hoje as nossas perguntas já são mais difíceis. As nossas perguntas já são, por exemplo, como que Deus lida com o homossexualismo? Como que Deus lida com o adultério? Como que Deus lida com ambição? Como que Deus lida, com coisas do nosso cotidiano? Então hoje se faz necessário que as pessoas ainda escrevam credos, que as pessoas ainda escrevam confissões, que as pessoas ainda façam catecismo como esse, porque o ser humano continua perguntando, o ser humano continua tendo dúvidas e questionamentos acerca da Bíblia. Então os homens de Deus, os homens inteligentes, vão lá e vão fazendo confissões de fé e credo para ajudar a igreja da época. Então, desde que não seja contrário à Bíblia, nada de errado que estudemos, como a gente está fazendo, e creiamos em credos e em confissões, desde que sejam bíblicas. Oi? O que o Aileen está dizendo, exato. O que o Aileen está dizendo, queridos, eu lembro de um texto, não me recordo agora quem foi que escreveu na internet, que o título do texto era assim: Voltando para Roma. E o que o autor desse texto dizia? Que muitas igrejas evangélicas estão se perdendo tanto que elas estão voltando para Roma. Mas por que para Roma? Para o catolicismo romano. Então, algumas coisas em que a igreja evangélica se livrou no meio do caminho, que a igreja protestante, renegou, falou: não, isso a gente não aceita, isso a gente não quer, está voltando com tanta força, ou talvez até pior, que esse autor ele escreve esse texto. Ele diz: voltando para Roma. Ele diz que algumas igrejas evangélicas estão tão perdidas, que elas estão voltando para o catolicismo romano e fazendo pior. Ou seja, não tem nem condições realmente de criticar nada, porque pioraram a situação, bagunçaram mais ainda. Alguns dizem: Lutero deve estar revoltado, porque eu já falei isso aqui, um dos motivos mais fortes que motivou Lutero a fazer a reforma protestante foi a venda de indulgências. Tinha uma frase conhecidíssima de um papa que ele dizia: toda vez que uma moeda de ouro bate no fundo do gasofilaço, uma alma sai do purgatório para o céu, porque eles vendiam
a salvação. E aí Lutero se revolta. E hoje o que a gente vê nessas igrejas de televisão, de rádio, por aí afora? É a mesma coisa, vendendo salvação, vendendo lugar no céu, vendendo cura, vendendo milagre. Enfim, o Airin tem razão. Enfim, que a gente continue a tomar cuidado para que não venhamos a fazer o mesmo erro, e sempre firmes, denunciando esses erros, tanto da Igreja Católica, mas principalmente da Igreja Evangélica, do qual nós fazemos parte. Principalmente, porque uma coisa, né? E aí é quando Jesus fala, né? A hipócrita, tira a trave do teu olho, porque a gente sabe que existe, tira a trave do teu olho para tirar o cisco, porque a gente sabe que existem erros na igreja evangélica, beleza, na igreja católica, mas primeiro, antes de criticá-los, a gente tem que perguntar se a gente não faz o mesmo. Ah, lá eles são idólatras, beleza, a gente tem idolatrado pastor, cantor, a gente tem idolatrado a liderança, a gente tem idolatrado a igreja? Ah não, pastor, então tudo bem, se a gente não tem, porque lá em Mateus 7, Jesus não proíbe você de tirar o cisco do olho do irmão, mas ele diz, primeiro tira a trave do teu olho, depois você ajuda o irmão a tirar o cisco, até porque com a trave no olho você não vai ajudar nada, você vai arrancar o olho do irmão. Então primeiro você tira a trave do teu olho para enxergar bem, depois você tira o cisco do irmão, ajuda, certo? Então eu concordo com a Airin, e acho que a gente tem que estar sempre fazendo essa avaliação. Eu estou com trave no meu olho, eu estou com cisco no meu olho, se tiver, eu vou tirar, eu vou corrigir, eu vou me acertar, para que depois eu ajude o outro, porque senão é hipocrisia, certo? Então, irmãos, quando a gente prega, de novo, qualquer doutrina daquela, ainda que a gente não cite o credo aqui domingo após domingo, nós estamos nos unindo com os nossos irmãos de mais de 2000 anos, de todos os lugares, seja de todas as igrejas cristãs espalhadas pela face da terra. Um resumo também, né? Quase um credo resumido, são as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, os primeiros versículos, Paulo diz assim: irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei. Então Paulo vai fazer um resumo do evangelho que ele anunciou, é um credo, ele vai fazer aqui uma confissão, para lembrar a igreja de Corinto. Então olha o que ele diz: o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Aí ele começa a dizer: por ele também, pelo evangelho, sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Então Paulo diz: se vocês mantiverem a palavra como eu preguei, vocês serão salvos, a menos que tenhais crido em vão, a menos que vocês tenham crido em vão e larguem de mão Jesus e a palavra. Aí ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Aí a gente lembra da palavra da ceia, né? Paulo diz: olha, eu recebi que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, mas aqui é diferente. Paulo diz: eu recebi do Senhor, olha o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ponto. Já pregou pecaminosidade, condenação, já pregou que Cristo foi o nosso substituto, já pregou que Cristo foi para a cruz e morreu no nosso lugar, e morreu pelos nossos pecados, já pregou que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então isso está onde, Paulo? Está na Bíblia, está nas Escrituras, está no Antigo Testamento também. E aí ele segue e diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele cita de novo a Bíblia. Aí Paulo segue, resumindo um pouco do Evangelho: apareceu a Cefas, apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois foi visto vivo por mais de 500 irmãos. E aí ele vai seguindo, resumindo o Evangelho em poucas palavras, que ele já tinha pregado para a igreja de Corinto, há um tempo atrás, quando ele plantou essa igreja, e agora ele estava escrevendo uma carta. Então, resumos, confissões de fé, credos, sempre existiram, e bom seria, né, que pudéssemos, de forma mais unida, a igreja evangélica, dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus, o seu Filho, porque infelizmente, até no comecinho, tem igreja que está passando longe, até no comecinho, até ali nas primeiras palavras, tem igreja que está passando largo. Bom seria se mais igrejas pudéssemos dizer juntos: creio em Deus Pai, Filho, Espírito, creio. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, amém? Passa para mim, para a gente terminar. Botei o texto aí de Judas 3, deixa eu ler aqui. Judas
versículo 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas nos chama a batalhar de forma diligente, unida pela fé que foi entregue a todos os santos de uma vez por todas. Próximo aí, esse que é a fé justificadora. Aí é um catecismo maior de Westminster, diz assim: a fé justificadora é a que salva, é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo por eles, por quem? Pelo Espírito e pela palavra de Deus, convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade, não tenho como me salvar, sou incapaz, e das demais criaturas, para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia, ou seja, abraça Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho, para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Botei mais algum? Botei Confissão, Catecismo de Heidelberg 21, o que é verdadeira fé? Outro catecismo também, numa outra época, e ele vai dizer assim: a fé verdadeira é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por sua pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão de pecados, a justiça eterna e a salvação, somente pelos méritos de Cristo, certo? O Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Lembramos de Paulo, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queridos, alguém quer falar? Não? Então